Júlia foi cruelmente humilhada por derrubar água no vestido da socialite. Todos riram dela, até Alexandre ver seu colar e reconhecer era da família dele. O segredo chocou o restaurante inteiro. O salão principal do restaurante Vila Elegante fervilhava com o burburinho elegante da alta sociedade. Cristais pendiam majestosamente do teto, refletindo a luz dourada que banhava as mesas cobertas por toalhas imaculadas. O aroma de pratos refinados pairava no ar, misturando-se ao perfume caro das mulheres e ao som discreto de conversas em tons baixos. Júlia Ferreira caminhava entre as mesas com a graciosidade que apenas anos de trabalho árduo conseguem ensinar. Sua postura ereta contrastava com a simplicidade do uniforme, e no pescoço um colar delicado chamava a atenção. Uma corrente fina, com um pingente em formato de rosa, ornamentado com pequenas pedras que brilhavam sutilmente sob as luzes do ambiente. A jovem garçonete havia herdado aquela joia de sua falecida mãe, Lúcia Ferreira, que por sua vez a recebera de Conceição Ferreira, sua avó. Era a única lembrança tangível que Júlia possuía de sua linhagem familiar, um tesouro que carregava com orgulho e esperança. Mesa 12, por favor, murmurou Júlia para si mesma, equilibrando com perfeição uma bandeja repleta de taças de cristal. Seus passos eram medidos, cuidadosos, resultado de inúmeras noites trabalhando em estabelecimentos onde um único erro poderia custar seu emprego. Na mesa 12, Patrícia Drummond ajustava o colar de pérolas ao redor do pescoço enquanto gesticulava animadamente para as amigas. Esposa de um empresário influente, Patrícia era conhecida por sua língua afiada e pela capacidade de transformar qualquer situação em um espetáculo público. Suas unhas perfeitamente manicuradas tamborilavam impacientes na mesa enquanto esperava ser servida. "Finalmente!" exclamou Patrícia quando Júlia se aproximou. "Achei que tinha esquecido nossa mesa. Vocês, funcionários, precisam ser mais ágeis. Tempo é dinheiro, querida." Júlia manteve o sorriso profissional. "Peço desculpas pela demora, senhora. O que gostaria de beber?" Foi nesse momento que Júlia tropeçou levemente, a bandeja tremulando em suas mãos. Uma gota minúscula de água respingou na manga do vestido de Patrícia, tão pequena que mal era visível, mas suficiente para desencadear uma tempestade. "Você acaba de arruinar meu vestido!" gritou Patrícia, levantando-se dramaticamente. "Este vestido custou mais do que você ganha em um ano inteiro." O restaurante começou a silenciar gradualmente. Conversas foram interrompidas, talheres pousados delicadamente nos pratos, e todos os olhares se voltaram para a cena que se desenrolava na mesa 12. Júlia sentiu o calor subir pelo pescoço, mas tentou se desculpar. "Senhora, eu sinto muito. Foi um acidente. Posso ajudar a limpar?" "Não se atreva a me tocar!" Patrícia explodiu, sua voz ecoando pelo salão inteiro. "Você já fez estrago suficiente. Olhem todos para essa incompetente." As palavras cortaram o ar como lâminas. Júlia sentiu cada par de olhos no restaurante cravado nela, julgando, analisando, dissecando cada aspecto de sua aparência. O murmúrio começou baixo, mas rapidamente se transformou em um coral de sussurros maliciosos. "Que descuido terrível!" Uma senhora de cabelos grisalhos murmurou para sua acompanhante. "Essas pessoas não sabem trabalhar direito", comentou outra, balançando a cabeça em desaprovação. Patrícia não parou por aí. Deliciando-se com a atenção, ela apontou para Júlia com desdém. "Vocês estão vendo o tipo de funcionário que este lugar contrata? Desajeitada, incompetente, como é que alguém assim consegue trabalhar em um restaurante fino?" Fernanda Ribeiro, a gerente do restaurante, apareceu ao lado de Júlia como um furacão. Seus olhos faiscavam de raiva contida enquanto observava a situação que estava rapidamente fugindo do controle. "Júlia, vá para a cozinha imediatamente", ordenou Fernanda em voz baixa, mas audível o suficiente para que as mesas próximas escutassem. "Você está causando constrangimento aos nossos estimados clientes."
Mas, senhora Fernanda, foi apenas um respingo pequeno. Posso limpar? Nada de desculpas. Fernanda a interrompeu, claramente mais preocupada em apaziguar os clientes do que em defender sua funcionária. Você está sendo negligente. Patrícia cruzou os braços, deliciando-se com o drama que havia criado. Vocês veem? Ela não apenas é desajeitada, como também é teimosa. Que tipo de estabelecimento vocês estão administrando aqui? Alexandre Monteiro, sentado silenciosamente em uma mesa no canto do restaurante, observava toda a cena com crescente desconforto. O empresário havia escolhido aquela mesa propositalmente, longe do movimento, perfeita para suas reuniões de negócios discretas. Mas agora sua atenção estava completamente voltada para a injustiça que presenciava. Havia algo na postura de Júlia que o tocava profundamente. Apesar da humilhação, ela mantinha a dignidade, não revidava com agressividade. E então, seus olhos se fixaram no colar que ela usava. Um arrepio percorreu sua espinha. Senhora, por favor, se acalme. Júlia tentou apaziguar Patrícia, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a bandeja. Não era minha intenção causar problemas. Vou compensar qualquer dano. Compensar? Patrícia riu cruelmente. Com que dinheiro? Você provavelmente nem tem dinheiro para suas próprias roupas. Olhem só para essa aparência. Como alguém assim pode trabalhar aqui? O tom condescendente e cruel das palavras de Patrícia ecoou pelo restaurante como um trovão. Júlia sentiu as lágrimas se formando nos olhos, mas lutou bravamente para contê-las. Não daria a essa mulher a satisfação de vê-la chorar. Eu trabalho honestamente para sustentar minha família, Júlia respondeu com dignidade, apesar da humilhação pública. A resposta provocou outro ataque de indignação de Patrícia. Honestamente, sendo desajeitada e arruinando a experiência dos clientes, você deveria estar agradecida por ter um emprego. As amigas de Patrícia riram nervosamente, algumas claramente desconfortáveis com a crueldade da situação, mas nenhuma se atrevendo a intervir. A hierarquia social falava mais alto que a compaixão humana. Talvez ela devesse procurar um trabalho mais adequado ao seu nível, comentou Marisa, uma das amigas, provocando mais risos maliciosos. Alexandre continuava observando, uma sensação estranha crescendo em seu peito. O colar de Júlia chamava sua atenção de forma quase magnética. Havia algo familiar naquele pingente em formato de rosa, algo que mexia com memórias profundamente enterradas. Por favor, senhora gerente. Patrícia se dirigiu a Fernanda. Esta funcionária precisa ser demitida imediatamente. Não posso aceitar este tipo de tratamento em um estabelecimento que frequento há anos. Fernanda, visivelmente nervosa, olhou para Júlia com expressão de quem já havia tomado uma decisão. Júlia, retire-se. Conversaremos depois sobre seu futuro aqui. Júlia assentiu silenciosamente, a humilhação pesando em seus ombros como uma carga insuportável. Ela se virou para sair, e foi nesse momento que Alexandre conseguiu ver claramente o colar que ela usava. O mundo pareceu parar. O pingente em formato de rosa, as pequenas pedras incrustadas, o design delicado da corrente. Alexandre conhecia aquela joia. Não apenas conhecia, como sabia exatamente de onde ela vinha e o que significava. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele se levantava da mesa, ignorando completamente o contrato de milhões que estava analisando. A memória o atingiu como um raio. Sua irmã mais velha, Cristina Monteiro, usando exatamente o mesmo colar décadas atrás, antes de desaparecer de sua vida para sempre. Espere, Alexandre disse, sua voz cortando através do burburinho do restaurante. Todos se viraram para olhar o homem elegante que raramente falava durante suas refeições. Júlia parou no meio do caminho, sem entender por que aquele cliente estava se dirigindo a ela. Alexandre caminhou lentamente em direção a Júlia, seus olhos fixos no colar. Cada passo confirmava sua suspeita crescente. Não era possível ser coincidência.
Aquele colar era único, uma peça exclusiva que havia sido da família Monteiro por gerações. Com licença, Alexandre disse, sua voz tremendo ligeiramente. Posso perguntar sobre esse colar que você está usando? O restaurante inteiro ficou em choque, todos se perguntando por que o empresário mais respeitado do local estava interessado na joia de uma simples garçonete. O silêncio no restaurante Vila Elegante era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Todos os olhos estavam fixos em Alexandre Monteiro, o empresário respeitado que havia interrompido sua própria refeição para questionar uma garçonete sobre um simples colar. Júlia permanecia parada no meio do salão, suas mãos ainda tremendo levemente da humilhação que acabara de sofrer. "Olá!" Alexandre repetiu, sua voz mais firme agora. "Esse colar, onde você o conseguiu?" Patrícia Drummond soltou uma risada sarcástica, claramente irritada por ter perdido o centro das atenções. "Senhor Alexandre, por favor, não se incomode com essa funcionária. Ela já causou problemas suficientes por hoje." Mas Alexandre não tirou os olhos de Júlia. Havia algo na expressão dele que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de choque, esperança e uma dor profunda que parecia vir de muito longe. "Por favor", ele insistiu, ignorando completamente Patrícia. "É muito importante. Esse colar, ele tem algum significado especial para você?" Júlia tocou instintivamente o pingente no pescoço. É uma herança de família, senhor. Foi da minha mãe, e antes dela, da minha avó." Alexandre sentiu as pernas fraquejarem. Ele se aproximou mais alguns passos, ignorando os sussurros e olhares curiosos dos outros clientes. "Sua mãe, qual era o nome dela?" "Lúcia Ferreira." Júlia respondeu, confusa sobre por que aquele homem importante estava fazendo tantas perguntas pessoais. E ela tinha outro nome. Algum nome antes de se casar? Júlia franziu o senho, tentando se lembrar das poucas histórias que sua avó Conceição contava sobre o passado da família. "Minha avó sempre dizia que minha mãe teve que mudar de nome quando era jovem, algo sobre proteger a família, mas ela nunca explicou direito." O coração de Alexandre disparou. Suas mãos tremiam visivelmente agora, e ele precisou se apoiar na mesa mais próxima. "Que idade sua mãe tinha quando você nasceu?" "Ela era bem jovem. Acho que tinha uns 17 anos. Por que está perguntando isso, senhor?" Fernanda Ribeiro, a gerente, se aproximou nervosa. "Senhor Alexandre, lamento muito se nossa funcionária o incomodou de alguma forma. Posso assegurar que..." "Não!" Alexandre a interrompeu bruscamente, sua voz carregada de emoção. "Ela não me incomodou. Na verdade..." Ele pausou, olhando fixamente para Júlia. "Acho que ela pode ter me dado a resposta que procuro há mais de 20 anos." O restaurante inteiro estava em absoluto silêncio agora. Até mesmo Patrícia havia parado de reclamar, intrigada pela reviravolta dramática da situação. Alexandre caminhou lentamente até Júlia, parando a uma distância respeitosa. Posso ver o colar mais de perto?" Júlia hesitou por um momento, mas algo na expressão sincera daquele homem a fez confiar. Ela se aproximou, permitindo que ele examinasse a joia sem tocá-la. Alexandre estudou cada detalhe do pingente, a rosa delicadamente esculpida, as pequenas pedras incrustadas, o padrão único da corrente. Não havia dúvida. Era exatamente igual ao colar que ele havia dado de presente à sua irmã no dia em que ela completou 16 anos. "Não é possível", ele murmurou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Não é possível." "Senhor Alexandre?" Júlia perguntou suavemente, preocupada com a reação dele. "O senhor está bem?" Alexandre olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Estudou seu rosto, procurando por semelhanças que confirmassem suas suspeitas crescentes. Os olhos expressivos, o formato do nariz, a linha delicada da mandíbula. "Júlia", ele disse, sua voz quase um sussurro. "Você disse que sua mãe era jovem quando você nasceu. Ela faleceu quando você era pequena?" "Sim, senhor. Eu tinha apenas 5 anos. Uma doença súbita.
Minha avó sempre disse que ela era frágil demais para este mundo. Alexandre fechou os olhos, as memórias inundando sua mente como uma avalanche. Cristina, sua irmã mais velha, havia desaparecido quando ele tinha apenas 15 anos. Os pais dele disseram que ela havia fugido com um namorado, que era rebelde demais, que havia escolhido uma vida que a família não podia aceitar. Cristina, ele sussurrou o nome e Júlia arregalou os olhos. Como o senhor sabe esse nome? Minha avó às vezes chorava e falava esse nome quando achava que eu não estava ouvindo. O mundo de Alexandre desabou e se reconstruiu em questão de segundos. Ele olhou para Júlia com uma intensidade que fez todo o restaurante conter a respiração. Júlia, ele disse, sua voz tremendo de emoção. Eu acho que você é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia ficou completamente imóvel, como se as palavras não fizessem sentido. Patrícia, que havia estado observando tudo com crescente desconforto, soltou um ruído de incredulidade. Isso é ridículo! Ela explodiu. Como uma simples garçonete pode ser parente de alguém como o senhor Alexandre? Mas Alexandre não prestou atenção em Patrícia. Seus olhos estavam fixos em Júlia, que parecia estar processando lentamente a informação impossível. Não pode ser, Júlia balbuciou. Minha família, nós sempre fomos pessoas simples. Minha avó trabalhava como costureira. Sua mãe era Cristina Monteiro, Alexandre disse com certeza crescente. Ela mudou o nome para Lúcia Ferreira quando saiu de casa. Ela usava este colar todos os dias. Eu dei para ela no aniversário de 16 anos. Júlia levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Mas por quê? Por que ela mudou de nome? Por que deixou a família? Alexandre passou a mão pelos cabelos, claramente lutando com memórias dolorosas. Nossos pais eram rígidos. Quando Cristina se apaixonou por um rapaz que eles consideravam inadequado, houve brigas terríveis. Ela estava grávida e... Grávida, Júlia interrompeu, a realização atingindo-a como um raio. Nossos pais disseram que ela havia desonrado a família. Ameaçaram deserdar ela, cortar todos os laços. Ela desapareceu uma noite, levando apenas algumas roupas e esse colar. Alexandre olhou diretamente nos olhos de Júlia. Eu procurei por ela durante anos. Contratei detetives. Percorri o país inteiro. Nunca consegui encontrá-la. Nossos pais proibiram qualquer um de falar sobre ela, como se ela nunca tivesse existido. Júlia sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela falava sobre um irmão mais novo às vezes. Dizia que sentia muita saudade dele, mas que não podia voltar para casa. Eu era esse irmão, Alexandre disse, sua própria voz embargada. Eu tinha 15 anos quando ela foi embora. Implorei para nossos pais deixarem ela voltar, mas eles eram inflexíveis. Fernanda, que havia estado observando tudo em choque, se aproximou hesitante. Senhor Alexandre, talvez fosse melhor continuar essa conversa em particular. Não, Alexandre disse firmemente. 20 anos de segredos e mentiras já foram suficientes. Ele se virou para Júlia novamente. Você disse que sua mãe morreu quando você tinha 5 anos. Como você sobreviveu? Quem cuidou de você? Minha avó Conceição, Júlia respondeu, ainda tentando processar tudo. Ela me criou sozinha, sempre foi muito protetora, nunca falava muito sobre o passado da família. Conceição, Alexandre murmurou. Esse nome não me é familiar. Ela deve ter sido da família do seu pai. Sim, ela sempre disse que era a mãe do meu pai, mas ele também morreu quando eu era pequena, um acidente de trabalho. Alexandre fechou os olhos, imaginando a vida difícil que sua sobrinha havia levado. Enquanto ele construía um império empresarial, a filha de sua irmã crescia na pobreza, trabalhando desde jovem para sobreviver. Júlia, ele disse, estendendo a mão hesitante. Posso abraçar minha sobrinha? Júlia olhou para a mão estendida, depois para o rosto sincero de Alexandre. Lentamente ela assentiu.
Quando ele a envolveu em um abraço caloroso, ela sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de pertencer a uma família. O restaurante inteiro observava a cena com uma mistura de choque e emoção. Alguns clientes tinham lágrimas nos olhos, tocados pela reunião inesperada. Patrícia, por outro lado, parecia ter engolido algo azedo. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou para suas amigas. Como aquela garçonete pode ser parente dos Monteiro? Mas suas palavras se perderam no burburinho de conversas emocionadas que começou a tomar conta do restaurante. A história estava se espalhando rapidamente. O empresário mais respeitado da cidade havia encontrado sua sobrinha perdida há décadas. Alexandre se afastou de Júlia, segurando gentilmente seus ombros. Nós temos muito o que conversar, muito o que descobrir. Mas primeiro, ele se virou para Fernanda. Essa jovem não é mais uma funcionária deste restaurante. Ela é Júlia Monteiro, minha sobrinha. Fernanda assentiu rapidamente, claramente tentando se ajustar à nova realidade. Claro, senhor Alexandre, qualquer coisa que precisar. E quanto à senhora, Alexandre se virou para Patrícia, sua voz agora carregada de uma autoridade que fez a socialite recuar. Espero que repense a forma como trata pessoas que considera inferiores. Nunca sabemos quem realmente são. Patrícia ficou vermelha de vergonha e raiva, mas não se atreveu a responder. A reviravolta dos acontecimentos havia mudado completamente a dinâmica de poder no restaurante. Alexandre estendeu o braço para Júlia. Venha, sobrinha, temos 20 anos de história para recuperar. O escritório particular de Alexandre, no último andar do edifício Monteiro, oferecia uma vista panorâmica de toda a cidade. Júlia estava sentada em uma poltrona de couro, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma xícara de chá que Alexandre havia preparado pessoalmente. Eu ainda não consigo acreditar que isso seja real, murmurou Júlia, olhando ao redor do ambiente luxuoso. Algumas horas atrás, eu estava sendo humilhada em público. E agora você está onde sempre deveria ter estado, Alexandre completou, sentando-se na poltrona ao lado, na sua família. Ele abriu uma gaveta da mesa e retirou um álbum de fotografias antigo, com capa de couro desgastado. Há coisas sobre nossa família que você precisa saber, Júlia. Coisas que expliquem por que sua mãe teve que fugir e por que vocês viveram em dificuldades durante todos esses anos. Júlia se inclinou para a frente, curiosa e nervosa ao mesmo tempo. Alexandre abriu o álbum na primeira página, revelando uma foto em preto e branco de uma mansão imponente. Esta era a casa dos Monteiro, ele começou, sua voz carregada de memórias amargas. Nossos pais, Roberto e Elizabeth Monteiro, eram donos de uma das maiores fortunas do país, mas eles eram pessoas complicadas. Ele virou a página mostrando uma foto de duas crianças, uma menina de cabelos cacheados e um menino mais novo, ambos vestidos com roupas caras, mas com expressões sérias demais para suas idades. Esta é Cristina, sua mãe, e eu, Alexandre disse, tocando delicadamente a foto. Ela tinha 10 anos aqui, eu tinha 8. Mesmo pequenos, já sabíamos que nossa casa não era um lugar feliz. Júlia estudou a foto, procurando semelhanças com a mãe que mal se lembrava. Ela parece triste. Nossos pais acreditavam que afeto era sinal de fraqueza. Alexandre continuou, virando mais páginas. Eles nos criaram com regras rígidas, expectativas impossíveis e zero tolerância para qualquer comportamento que considerassem inadequado. Uma nova foto revelou os pais Monteiro, um homem de aparência severa e uma mulher elegante, mas fria, ambos olhando para a câmera sem nenhum traço de calor humano. Roberto Monteiro construiu o império da família através de negócios impiedosos. Ele sempre dizia que a compaixão era o caminho mais rápido para a ruína. Elizabeth era igualmente dura, obcecada com a reputação social da família. Alexandre pausou,
claramente lutando com memórias dolorosas. Quando Cristina completou 15 anos, ela começou a se rebelar. Era natural. Ela queria liberdade, queria ser jovem, queria se divertir, mas nossos pais viam isso como desobediência inaceitável. E foi quando ela conheceu meu pai. Júlia perguntou suavemente. Carlos Silva. Alexandre assentiu. Um rapaz trabalhador, honesto, de família simples. Ele trabalhava na oficina mecânica do bairro e estava tentando economizar dinheiro para estudar engenharia. Cristina se apaixonou perdidamente por ele. Ele mostrou uma foto escondida entre as páginas. Cristina, agora com 16 anos, sorrindo genuinamente, ao lado de um jovem de aparência simples, mas olhar gentil. Esta foto foi tirada em segredo, Alexandre explicou. Se nossos pais tivessem descoberto, o escândalo teria sido terrível. Uma Monteiro namorando um mecânico, para eles, era impensável. Júlia tocou a foto com cuidado, vendo os pais que nunca conheceu realmente juntos e felizes. Como vocês mantiveram segredo? Eu ajudava, Alexandre admitiu com um sorriso melancólico. Cristina me fez prometer que nunca contaria para nossos pais. Eu cobria para ela quando saía para encontrar Carlos. Inventava desculpas, mentia sobre onde ela estava. Você era apenas uma criança. Mas eu amava minha irmã. Ela era a única pessoa em nossa casa que demonstrava carinho genuíno. Nossos pais nos tratavam como investimentos, não como filhos. Alexandre virou várias páginas, parando em uma foto da família durante um jantar formal. Veja as nossas expressões nesta foto. Até uma criança pode perceber que não éramos uma família feliz. Júlia observou a imagem. 4 pessoas sentadas à mesa, todas com posturas perfeitas, mas nenhuma demonstrando qualquer conexão emocional real. O relacionamento secreto durou quase 1 ano, Alexandre continuou. Cristina estava radiante, mais feliz do que eu jamais a havia visto. Mas então, ela engravidou, Júlia completou. Sim, e quando nossos pais descobriram, Alexandre fechou os olhos, claramente revivendo um trauma. Foi uma explosão como eu nunca havia presenciado. Roberto gritou coisas terríveis, chamou Cristina de nomes que não posso repetir. Elizabeth chorou, mas de raiva e vergonha, não de preocupação com a filha. Júlia sentiu um nó na garganta. O que eles fizeram? Primeiro tentaram forçá-la a se livrar da gravidez. Quando ela se recusou, ameaçaram deserdar ela completamente. Disseram que se ela insistisse em manter o bebê, seria expulsa da família para sempre. Mas ela era apenas uma adolescente. Para eles isso não importava. A reputação da família Monteiro estava acima de qualquer consideração humana. Alexandre passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Eu implorei para eles reconsiderarem. Disse que podíamos encontrar uma solução, que podíamos ajudar Cristina e o bebê. E o que responderam? Roberto me trancou no meu quarto por 1 semana. Disse que se eu continuasse defendendo aquela desgraça, seria tratado da mesma forma. Alexandre mostrou a Júlia uma foto de Cristina grávida, escondida no fundo do álbum. Esta foi a última foto que tirei dela antes de ela desaparecer. Como ela conseguiu escapar? Uma noite, 2 semanas depois da briga final, ela entrou no meu quarto. Estava com uma mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar. A voz de Alexandre tremeu. Ela me abraçou e disse que ia embora, que não podia mais viver naquela casa. Júlia sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez? Dei todo o dinheiro que tinha economizado. Não era muito, mas era tudo que possuía. Também dei o colar que havia comprado para o aniversário dela. Disse que um dia, quando tudo se acalmasse, nos encontraríamos novamente. Mas vocês nunca mais se viram? Não. Na manhã seguinte, quando nossos pais descobriram que ela havia fugido, Roberto proibiu qualquer um de mencionar o nome dela novamente. Disse que Cristina estava morta para a família Monteiro. Alexandre fechou o álbum com cuidado.
Durante anos tentei procurar por ela em segredo. Contratei detetives particulares, percorri orfanatos, hospitais, registros públicos, mas ela havia desaparecido completamente. Como você conseguiu construir sua própria fortuna se seus pais eram tão controladores? Quando completei 18 anos, herdei uma pequena parte dos negócios da família. Era a tradição dos Monteiro, mas em vez de trabalhar com meu pai, usei esse dinheiro para começar meu próprio negócio. Alexandre sorriu tristemente. Ironicamente, usei os métodos impiedosos que ele me ensinou, mas direcionei para um propósito diferente. Que propósito? Ficar rico o suficiente para ser independente dele e usar essa riqueza para procurar Cristina. Alexandre olhou diretamente para Júlia. Cada negócio que fechei, cada empresa que comprei, cada investimento que fiz, tudo tinha um objetivo: encontrar minha irmã. Júlia permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando tudo. E seus pais? Eles ainda estão... Roberto morreu há 5 anos de um ataque cardíaco. Elizabeth vive em uma casa de repouso exclusiva, mas desenvolveu demência e não me reconhece mais. Alexandre suspirou. Eles morreram sem nunca saber que tinham uma neta. Talvez seja melhor assim, Júlia murmurou. Talvez. Mas o que mais me dói é pensar que Cristina, sua mãe, morreu acreditando que eu a havia abandonado também. Júlia se levantou e foi até Alexandre, colocando a mão em seu ombro. Ela sabia que você a amava. Tenho certeza disso. Como pode ter certeza? Porque ela me deu o colar. Júlia sorriu através das lágrimas. Minha avó Conceição sempre dizia que minha mãe guardava essa joia como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela contava que foi um presente de alguém muito especial, que a amava incondicionalmente. Alexandre olhou para a sobrinha com uma mistura de gratidão e dor. Conceição, conte-me sobre ela. Como uma mulher conseguiu criar você sozinha? Ela era incrível, Júlia disse, voltando para sua poltrona. Trabalhava como costureira, aceitava qualquer serviço, por menor que fosse o pagamento. Nunca nos faltou comida ou um teto, mesmo que fosse simples. E seu pai, Carlos? Ele morreu quando eu tinha 3 anos. Um acidente no trabalho. Estava consertando um caminhão quando o macaco hidráulico falhou. Júlia suspirou. Conceição sempre dizia que ele era um homem bom, que amava minha mãe mais que a própria vida. Então você perdeu os 2 pais muito cedo? Sim, mas Conceição me deu tanto amor que nunca me senti completamente órfã. Ela morreu no ano passado e foi aí que tudo ficou mais difícil. Alexandre sentiu uma onda de culpa e arrependimento. Se eu tivesse encontrado vocês antes... Não se torture com isso. Júlia interrompeu gentilmente. Você não sabia onde procurar. E Conceição, provavelmente, manteve nossa localização em segredo para nos proteger. Proteger de quê? Dos Monteiro, Júlia disse simplesmente. Ela sempre dizia que havia pessoas perigosas no passado da nossa família. Pessoas que poderiam nos machucar se nos encontrassem. Alexandre percebeu que a mãe de Carlos havia protegido Júlia da única forma que sabia, mantendo-a completamente escondida da família que havia rejeitado sua filha. Júlia, ele disse, levantando-se e caminhando até a janela. Eu quero compensar todos esses anos perdidos. Quero que você tenha tudo que deveria ter tido desde o nascimento. Eu não preciso de luxos, ela respondeu honestamente. Só quero conhecer minha família de verdade. Alexandre se virou para ela com determinação renovada. Então vamos começar agora. E também vamos garantir que pessoas como Patrícia Drummond aprendam que nunca devem julgar alguém pelas aparências. O sorriso que se formou no rosto de Júlia foi genuíno e cheio de esperança. Pela primeira vez em sua vida, ela realmente sentia que pertencia a algum lugar. 3 dias haviam se passado desde a revelação no restaurante Vila Elegante, e a notícia já havia se espalhado pela alta sociedade como fogo em palha seca.
Júlia Ferreira, a humilde garçonete, era, na verdade, Júlia Monteiro, herdeira de uma das fortunas mais antigas do país. O escândalo estava em todos os jornais sociais, blogs de fofoca e conversas dos salões exclusivos da cidade. No apartamento luxuoso que Alexandre havia providenciado para ela, cobertura com vista panorâmica no bairro mais nobre da cidade, Júlia observava pela janela o movimento das ruas lá embaixo. Tudo parecia surreal. Há uma semana, ela morava em um pequeno apartamento nos subúrbios, dividindo o aluguel com 2 colegas de trabalho. Agora, tinha empregados perguntando o que ela gostaria de jantar. Senhora Júlia, Carmen, a governanta que Alexandre havia contratado, bateu delicadamente na porta do quarto. Seu tio chegou e gostaria de conversar com a senhorita. Júlia ainda não havia se acostumado com o tratamento formal. Pode falar que já vou, Carmen. E, por favor, pode me chamar apenas de Júlia? A governanta sorriu calorosamente. Como desejar, Júlia. No amplo salão de estar, Alexandre aguardava com uma expressão misteriosa. Ao lado dele estava um homem elegante de cabelos grisalhos que Júlia não reconhecia. Júlia, quero apresentar Dr. Fernando Alcântara, meu advogado pessoal e um dos homens mais íntegros que conheço. Alexandre disse, levantando-se para cumprimentá-la. Dr. Fernando estendeu a mão respeitosamente. É uma honra conhecê-la, senhorita Monteiro. Seu tio me contou toda a história, e devo dizer que é uma das reviravoltas mais extraordinárias que já presenciei em décadas de carreira. Obrigada, doutor, Júlia respondeu, ainda se sentindo estranha ao ser chamada de senhorita Monteiro. Alexandre gesticulou para que todos se sentassem. Fernando trouxe algumas notícias importantes sobre os negócios da família e sobre certas pessoas que precisam aprender sobre consequências. O advogado abriu sua pasta de couro e retirou alguns documentos. Primeiro, as boas notícias. Como única descendente direta de Cristina Monteiro, você tem direito legal a uma herança considerável que estava congelada desde o desaparecimento de sua mãe. Júlia arregalou os olhos. Herança? Mas minha mãe foi deserdada. Oficialmente, sim, doutor. Fernando explicou. Mas a lei brasileira protege descendentes diretos, especialmente quando há evidência de coação familiar. Além disso, seu avô Roberto, apesar de suas falhas pessoais, estabeleceu um fundo fiduciário para todos os netos Monteiro antes de morrer. Quanto dinheiro estamos falando? Júlia perguntou hesitante. Alexandre sorriu. 2 milhões de reais, mais participação acionária em 3 empresas que seu avô possuía. Júlia ficou pálida. Isso não pode ser real. É muito real. Dr. Fernando confirmou. Seu tio já iniciou os procedimentos legais para transferir tudo para seu nome. Em algumas semanas, você será oficialmente independente financeiramente e terá participação em negócios rentáveis. Mas eu não sei nada sobre administrar dinheiro ou empresas, Júlia murmurou, claramente sobrecarregada. Por isso estou aqui para ajudar, Alexandre disse gentilmente. Vamos aprender juntos. Vou ensinar tudo o que sei sobre negócios e você pode decidir que tipo de empresária quer ser. Dr. Fernando pigarreou delicadamente. Agora sobre as outras questões... Alexandre quer contar para ela sobre a situação de Patrícia Drummond. O rosto de Alexandre endureceu. Ah, sim, nossa querida socialite que gosta de humilhar pessoas em público. Júlia se inclinou para a frente curiosa. O que aconteceu com ela? Bem, Alexandre disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Parece que algumas informações interessantes sobre os negócios do marido dela vieram à tona. Doutor. Fernando consultou suas anotações. Roberto Drummond, marido de Patrícia, estava sendo investigado discretamente pela Receita Federal há meses. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, algumas práticas empresariais questionáveis. E isso tem a ver comigo como? Júlia perguntou confusa. Tem a ver com justiça, Alexandre respondeu. Depois que nossa história se espalhou,
Algumas pessoas que foram humilhadas pelos Drummond ao longo dos anos começaram a falar. Ex-funcionários, fornecedores maltratados, até mesmo alguns clientes. O que eles disseram? Dr. Fernando consultou outro documento. Que Roberto Drummond tem o hábito de não pagar fornecedores pequenos, demitir funcionários sem justa causa para não pagar rescisão e usar sua influência social para prejudicar pessoas que considera inferiores. A investigação da Receita Federal foi acelerada, Alexandre acrescentou. E ontem, Roberto foi convocado para depor. Parece que terá que pagar cerca de 3 milhões em impostos atrasados e multas. Júlia ficou boquiaberta. 3 milhões? É o suficiente para abalar seriamente as empresas dele, Dr. Fernando confirmou. E há mais. 3 ex-funcionários entraram com processos trabalhistas. Uma fornecedora pequena, dona de uma confeitaria, entrou com processo por danos morais depois que Patrícia a humilhou publicamente no ano passado. Parece que os Drummond fizeram muitos inimigos ao longo dos anos, Alexandre observou. E agora que estão vulneráveis, todo mundo está encontrando coragem para se manifestar. Júlia se sentia desconfortável com a situação. Vocês acham que isso é certo? Quero dizer, eu não quero que ninguém seja prejudicado por minha causa. Alexandre se levantou e caminhou até ela, colocando a mão em seu ombro. Júlia, isso não é sobre vingança, é sobre justiça. Roberto e Patrícia Drummond passaram anos tratando pessoas mal, abusando de seu poder social e financeiro. A única diferença é que agora as vítimas têm alguém poderoso ao lado delas. Seu tio está certo, Dr. Fernando concordou. As investigações e processos são todos legítimos. Ninguém inventou nada ou forjou evidências. Simplesmente deram visibilidade a crimes e abusos que já estavam acontecendo. Nesse momento, o telefone de Alexandre tocou. Ele atendeu com um sorriso malicioso crescendo em seu rosto. Entendo. Sim. Não. Definitivamente não. Muito obrigado pela ligação. Ele desligou e se virou para Júlia e Dr. Fernando. Era o gerente do banco. Parece que Roberto Drummond perdeu seu crédito especial. Suas empresas não conseguirão mais empréstimos facilmente. O que isso significa? Júlia perguntou. Significa que eles terão que reestruturar completamente seus negócios, Dr. Fernando explicou. Eles viviam de empréstimos para manter o padrão de vida luxuoso. Sem acesso fácil a crédito, terão que reduzir drasticamente seus gastos. Alexandre voltou a se sentar. E há algo mais que vocês precisam saber. Lembram-se do restaurante Vila Elegante? Claro, Júlia respondeu. Foi lá que tudo começou. Bem, descobri algo interessante sobre aquele lugar. O verdadeiro dono não é quem imaginávamos. Dr. Fernando sorriu. Conte para ela, Alexandre. O Vila Elegante pertence a um fundo de investimentos que é controlado por uma das empresas das quais você acabou de se tornar sócia, Júlia. Júlia levou alguns segundos para processar a informação. Você está dizendo que você tem participação no restaurante onde trabalhava como garçonete. Alexandre confirmou. Tecnicamente, Fernanda Ribeiro agora responde parcialmente a você. A ironia da situação era tão absurda que Júlia não sabia se ria ou chorava. Isso parece um filme. Fica melhor, Alexandre continuou. Fernanda não sabia quem eram os verdadeiros proprietários. O fundo sempre foi administrado por terceiros. Mas agora que você assumirá sua participação, pode influenciar as decisões administrativas. Que tipo de influência? Dr. Fernando consultou mais um documento. Bem, para começar, o restaurante tem alguns problemas trabalhistas. Funcionários mal pagos, jornadas excessivas, falta de benefícios adequados. Exatamente os problemas que você vivenciou em primeira mão, Alexandre observou. Agora pode ajudar a corrigi-los. Júlia sentiu uma onda de emoção. Posso realmente melhorar as condições de trabalho dos funcionários? Pode e deve, Alexandre respondeu. É sua participação agora. Nesse momento, Carmen apareceu na porta. Com licença, mas há uma senhora na portaria pedindo para falar com a senhorita Júlia. Diz que é urgente.
Quem é? Alexandre perguntou, imediatamente em alerta. Ela disse que se chama Patrícia Drummond. O silêncio que se seguiu foi tenso. Júlia olhou para Alexandre, que estava claramente irritado. O que ela quer? Ele perguntou friamente. Disse que precisa pedir desculpas para a senhorita Júlia e que tem uma proposta importante a fazer. Dr. Fernando e Alexandre trocaram olhares significativos. É sua decisão, Júlia, Alexandre disse. Você não tem obrigação de recebê-la. Júlia pensou por alguns momentos. Parte dela queria recusar. Ainda doía a humilhação que havia sofrido. Mas outra parte estava curiosa sobre o que Patrícia tinha a dizer. Vou recebê-la, ela decidiu. Mas quero que vocês dois fiquem aqui comigo. Tem certeza? Alexandre perguntou. Tenho. Se ela veio até aqui, deve estar realmente desesperada. E eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Alexandre assentiu para Carmen. Pode mandá-la subir. 15 minutos depois, Patrícia Drummond entrava no apartamento. A transformação em sua aparência era chocante. A mulher arrogante e bem vestida havia sido substituída por alguém visivelmente abalado. Seus cabelos estavam desarrumados, a maquiagem borrada e suas roupas, embora ainda caras, pareciam ter sido vestidas às pressas. Júlia, ela disse assim que entrou, sua voz trêmula. Eu preciso falar com você. Pode falar. Júlia respondeu calmamente, mantendo-se sentada. Patrícia olhou nervosamente para Alexandre e Dr. Fernando. É particular. Eles ficam, Júlia disse firmemente. São minha família e meu advogado. Qualquer coisa que queira me dizer, pode dizer na frente deles. Patrícia engoliu em seco e se aproximou hesitante. Júlia, eu cometi um erro terrível no restaurante. Não sabia quem você era. Mas isso não justifica como a tratei. Não mesmo, Júlia concordou. Você me humilhou publicamente, me tratou como se eu fosse menos que humana. Eu sei, Patrícia disse, as lágrimas começando a escorrer. E agora estou pagando por isso. Meu marido, nossos negócios, tudo está desabando. Alexandre se inclinou para a frente. E você veio aqui esperando o quê, exatamente? Patrícia se virou para ele com desespero. Eu sei que foi você, sei que usou sua influência para prejudicar minha família. Eu não prejudiquei ninguém, Alexandre respondeu friamente. Apenas revelei a verdade sobre as práticas ilegais do seu marido. Por favor. Patrícia se voltou novamente para Júlia. Você pode fazer isso parar. Pode convencer seu tio a me perdoar. Eu imploro. Júlia observou a mulher que havia sido sua algoz, se humilhando diante dela. Havia uma justiça poética na situação, mas também uma tristeza profunda. Patrícia, ela disse suavemente, a questão não é perdão. A questão é que suas ações têm consequências. Você passou anos tratando pessoas mal e agora está colhendo o que plantou. Mas eu posso mudar, Patrícia insistiu. Posso ser melhor. Talvez possa, Júlia concordou. Mas isso é algo que você terá que provar com ações, não com palavras desesperadas. A mulher que uma semana atrás havia humilhado Júlia publicamente, agora estava de joelhos, implorando por misericórdia. Era uma reviravolta que ninguém poderia ter previsto. Patrícia Drummond permaneceu de joelhos no elegante salão, suas lágrimas manchando o tapete persa que custava mais que seu carro. A mulher que havia humilhado Júlia com tanto prazer, agora implorava por misericórdia, completamente destruída pela reviravolta do destino. Júlia, por favor, ela soluçou. Eu tenho filhos. Minha filha estuda numa escola particular cara. Meu filho está na universidade. Se meu marido perder tudo, eles vão sofrer as consequências dos meus erros. Alexandre observava a cena com expressão impassível, mas Júlia sentiu um aperto no coração. Crianças inocentes não deveriam pagar pelos erros dos pais. Levante-se, Patrícia, Júlia disse suavemente. Não precisa ficar de joelhos. Patrícia se levantou hesitante, limpando o rosto com as costas da mão. Obrigada. Sente-se. Júlia gesticulou para uma poltrona. Vamos conversar como pessoas civilizadas.
Alexandre franziu o senho, claramente desconfortável com a compaixão que Júlia demonstrava. Dr. Fernando apenas observava, curioso para ver como a situação se desenrolaria. Patrícia, Júlia começou, antes de falarmos sobre seus problemas, preciso que você entenda algo. Quando me humilhou naquele restaurante, você não estava apenas atacando uma garçonete. Estava atacando uma pessoa com sonhos, medos, família para sustentar. Eu sei, Patrícia murmurou. Foi terrível da minha parte. Você me fez sentir menos que humana. Júlia continuou, sua voz firme, mas não cruel. Me tratou como se eu fosse um objeto descartável, como se minha dignidade não importasse. Sinto muito, eu sinto muito mesmo. Alexandre se inclinou para a frente. Patrícia, você já fez isso antes? Humilhar pessoas que considera inferiores? A pergunta atingiu Patrícia como um soco. Ela hesitou, claramente lutando entre mentir e admitir a verdade. Responda com honestidade, Júlia disse. É importante? Sim, Patrícia sussurrou abaixando a cabeça. Já fiz isso antes, muitas vezes. Com quem? Dr. Fernando perguntou, fazendo anotações. Garçons, faxineiras, vendedoras, recepcionistas, qualquer pessoa que eu achasse que estava abaixo de mim. As palavras saíam com dificuldade. Eu pensava que tinha direito de tratá-las mal porque tinha dinheiro. Júlia fechou os olhos por um momento, processando a confissão. E agora? Como se sente sabendo que uma dessas pessoas que você desprezou é mais rica que você? Como uma idiota, Patrícia respondeu honestamente. Como uma pessoa terrível que julgou as pessoas pelas aparências. Pelo menos você está sendo honesta, Alexandre observou, sua voz ainda fria. Nesse momento, o telefone de Dr. Fernando tocou. Ele atendeu rapidamente, falou algumas palavras e desligou com uma expressão séria. Alexandre, precisamos conversar, ele disse levantando-se. É sobre Roberto Drummond. Pode falar na frente delas, Alexandre respondeu. Não temos segredos aqui. Dr. Fernando hesitou, mas continuou. Roberto tentou fugir do país esta manhã. Foi detido no aeroporto com uma mala cheia de dinheiro vivo e documentos falsos. Patrícia empalideceu. O quê? Ele não me disse nada. Parece que ele planejava abandonar você e os filhos. Dr. Fernando continuou. Deixou uma carta confessando os crimes e dizendo que você não sabia de nada. Isso não pode ser verdade. Patrícia murmurou claramente em choque. Roberto não faria isso comigo. Alexandre e Dr. Fernando trocaram olhares. Patrícia, há quanto tempo você não vê seu marido? Alexandre perguntou. 2 dias, ele disse que estava viajando a negócios. A realização atingiu Patrícia como uma avalanche. Ele me abandonou os filhos. Júlia sentiu uma compaixão genuína pela mulher que havia sido sua algoz. Ser traída pelo próprio marido era uma dor que ela não desejaria nem ao pior inimigo. Onde estão seus filhos agora? Ela perguntou gentilmente. Em casa com a babá. Eles não sabem de nada ainda. Patrícia começou a chorar novamente. Como vou explicar que o pai deles é um criminoso? Como vou sustentar eles sozinha? Dr. Fernando consultou seus documentos. Patrícia, com a prisão de Roberto e a confissão dele, você provavelmente não será indiciada. Mas todos os bens da família serão confiscados para pagar as dívidas e multas. Inclusive a casa? Ela perguntou desesperadamente. Inclusive a casa. Você terá que recomeçar do zero. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia estava destruída, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A mulher arrogante havia desaparecido, substituída por uma mãe desesperada tentando proteger seus filhos. Patrícia, Júlia disse após alguns momentos, você realmente se arrepende do que fez comigo? Com toda a minha alma. Ela respondeu sem hesitar. Se pudesse voltar no tempo? Não pode, mas pode fazer diferente daqui para frente. Alexandre olhou para Júlia com curiosidade. O que você está pensando? Estou pensando que vingança não traz paz, Júlia respondeu.
Estou pensando que duas crianças não merecem pagar pelos erros dos pais. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Júlia, você não tem obrigação legal ou moral de ajudar a família Drummond. Não tenho obrigação, mas tenho escolha, ela retrucou. E escolho fazer o que acho certo. Patrícia olhou para Júlia com uma mistura de esperança e incredulidade. Você está pensando em me ajudar? Estou pensando em ajudar suas crianças, Júlia corrigiu, mas com condições. Qualquer condição, o que você quiser. Júlia se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Primeira condição, você vai trabalhar. Não vou sustentar sua família, vou dar uma oportunidade para você se sustentar. E que tipo de trabalho? Garçonete, Júlia disse, se virando para encará-la, no Vila Elegante. Alexandre quase se engasgou. Júlia, você não pode estar falando sério. Estou falando seríssimo. Patrícia vai aprender a tratar clientes com respeito, trabalhando no mesmo lugar onde me humilhou. Patrícia ficou pálida. Eu nunca trabalhei na vida. Não sei como ser garçonete. Vai aprender, Júlia disse firmemente. Assim como eu aprendi quando precisei. A diferença é que você terá treinamento e salário justo. Segunda condição, ela continuou. Você vai pedir desculpas pessoalmente para cada pessoa que humilhou ao longo dos anos. E não apenas um desculpa rápido. Vai explicar que estava errada e que se arrepende. Patrícia assentiu vigorosamente. Sim, farei isso. Terceira condição. Vai trabalhar um dia por semana em uma ONG que ajuda famílias carentes, sem salário, como voluntária, para aprender humildade de verdade. Concordo com tudo, Patrícia disse rapidamente. Alexandre balançou a cabeça. Júlia, isso é muito generoso. Talvez generoso demais. Não é generosidade, Alexandre. É justiça. Justiça de verdade não é destruir as pessoas, é dar a elas a chance de se tornarem melhores. Dr. Fernando fez mais anotações. E quanto à questão da moradia, Patrícia e os filhos precisarão de um lugar para morar. Júlia pensou por alguns momentos. Conheço um apartamento simples, 2 quartos, em um bairro de classe média. Nada luxuoso, mas digno. Posso alugar para eles por um valor que Patrícia conseguirá pagar com o salário de garçonete. Você faria isso por mim? Patrícia perguntou incrédula. Não estou fazendo por você, estou fazendo pelas crianças e pela pessoa que você pode se tornar se realmente quiser mudar. Nesse momento, o telefone de Patrícia tocou. Ela olhou o número e ficou ainda mais pálida. É a escola da minha filha, ela disse, a voz tremendo. Atenda, Júlia sugeriu. Patrícia atendeu hesitante. Alô? Sim, o quê? Não, deve haver um engano. Entendo. Ela desligou com lágrimas nos olhos. A escola disse que a mensalidade deste mês não foi paga. Querem uma reunião urgente. Seus filhos sabem alguma coisa sobre a situação financeira da família? Dr. Fernando perguntou. Nada. Eles sempre tiveram tudo o que quiseram. Como vou explicar que agora terão que estudar em escola pública? Júlia se aproximou e colocou a mão no ombro de Patrícia. Vai explicar com amor e honestidade. Vai dizer que às vezes a vida nos ensina lições difíceis, mas que vocês vão superar isso juntos. Como você consegue ser tão forte? Patrícia perguntou, olhando para Júlia com admiração genuína. Porque minha avó me ensinou que nossa verdadeira força não vem do que temos, mas de como tratamos as pessoas, Júlia respondeu. Especialmente quando elas não podem nos dar nada em troca. Alexandre observava a interação com uma mistura de orgulho e preocupação. Júlia, tenho que perguntar, você tem certeza disso? Dar uma segunda chance para alguém que a tratou tão mal? Tenho certeza, Alexandre. Porque se eu me tornasse cruel como ela foi comigo, que diferença haveria entre nós? Dr. Fernando fechou sua pasta. Bem, se é isso que você decidiu, vou preparar os documentos. Contrato de trabalho para Patrícia, acordo de aluguel do apartamento
e um documento estabelecendo todas as condições que você mencionou. Obrigada, Patrícia sussurrou. Eu prometo que não vou decepcionar você. Não prometa a mim, Júlia respondeu. Prometa aos seus filhos. Eles merecem uma mãe que seja um exemplo de dignidade, não de arrogância. Quando Patrícia finalmente saiu do apartamento, Alexandre se virou para Júlia. Você pode ter acabado de cometer o maior erro da sua vida, ou o maior ato de sabedoria. Só o tempo dirá. Prefiro errar sendo compassiva do que acertar sendo cruel, Júlia respondeu. Mas nem ela imaginava que essa decisão generosa desencadearia uma série de eventos que transformaria não apenas a vida de Patrícia, mas revelaria segredos ainda mais profundos sobre a família Monteiro. Uma semana havia se passado desde que Júlia ofereceu uma segunda chance a Patrícia, e a realidade estava se mostrando muito mais complexa do que qualquer um havia imaginado. No Vila Elegante, a tensão era palpável quando Patrícia chegou para seu primeiro dia de trabalho, vestindo o mesmo uniforme que Júlia usara durante anos. Não acredito que ela realmente veio, sussurrou Marcos, um dos garçons mais antigos, observando Patrícia tropeçar nervosamente com a bandeja nas mãos. A mulher que nos tratava como lixo agora está aqui trabalhando conosco. Fernanda Ribeiro observava tudo com uma mistura de fascínio e preocupação. Desde que descobrira que Júlia tinha participação no restaurante, tudo havia mudado. Patrícia, cuidado com essa bandeja. São taças de cristal caras. Desculpe, eu ainda estou aprendendo. Patrícia murmurou claramente fora de seu elemento. Suas mãos tremiam ao equilibrar os pratos, e o suor em sua testa revelava o quão difícil estava sendo aquela experiência. Do outro lado do salão, observando discretamente, estava Sofia Drummond, a filha de Patrícia. A adolescente havia descoberto sobre a situação financeira da família e decidira confrontar a mãe no trabalho. Aos 16 anos, Sofia possuía a mesma arrogância que a mãe demonstrava antes da queda. Mãe, isso é humilhante. Sofia se aproximou da mesa onde Patrícia tentava anotar um pedido. Como você pode trabalhar como isso? O restaurante inteiro silenciou. Os clientes se viraram para observar o drama familiar que se desenrolava diante deles. Patrícia ficou vermelha de constrangimento. Sofia, não é o lugar nem a hora. Ela sussurrou desesperadamente. Não é o lugar. Sofia aumentou o tom de voz. E onde é o lugar, mãe? Em casa? Ah, espera, não temos mais casa. Marcos e os outros funcionários trocaram olhares desconfortáveis. A situação estava fugindo do controle rapidamente. Senhorita, vai ter que se retirar se não conseguir se comportar adequadamente. Fernanda interveio, tentando manter a ordem. Quem é você para me mandar sair? Sofia retrucou com desdém. Minha família frequentava este lugar, quando vocês nem sonhavam em trabalhar aqui. As palavras ecoaram pelo restaurante, carregadas da mesma arrogância que Patrícia demonstrara semanas antes. A maçã não havia caído longe da árvore. Nesse momento, Alexandre chegou para almoçar, acompanhado de Júlia. Ambos presenciaram a cena e puderam sentir a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Alexandre perguntou a Fernanda. A filha da Patrícia apareceu e está causando transtorno. Fernanda explicou rapidamente. Júlia observou Sofia com atenção. A menina tinha os mesmos olhos desafiadores da mãe, a mesma postura altiva de quem sempre teve tudo servido em bandeja de prata. Sofia, pare com isso imediatamente. Patrícia implorou, claramente mortificada. Não vou parar, mãe. Você destruiu nossa família. Por sua causa perdemos tudo. Por sua causa meu pai fugiu. Sofia gritou, as lágrimas começando a escorrer. O restaurante ficou em silêncio absoluto. A dor crua na voz da adolescente tocou até mesmo os corações mais endurecidos. Júlia se aproximou lentamente. Sofia, não é mesmo? A menina se virou para ela com desconfiança. Quem é você? Sou Júlia. A pessoa que sua mãe humilhou neste mesmo restaurante há algumas semanas. Sofia arregalou os olhos.
claramente reconhecendo o nome. Você é a garçonete? Era garçonete. Agora sou empresária. E também sou a pessoa que está dando uma segunda chance para sua mãe. Por quê? Sofia perguntou, genuinamente confusa. Depois do que ela fez com você? Júlia puxou uma cadeira. Sente-se. Vamos conversar. Sofia hesitou, mas acabou se sentando. Patrícia permaneceu em pé, claramente nervosa com o rumo da conversa. Sofia, quantos anos você tem? Júlia perguntou gentilmente. 16. Eu perdi minha mãe quando tinha 5 anos. Meu pai quando tinha 3. Fui criada por minha avó, que trabalhava como costureira para nos sustentar. Sofia franziu o senho. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com perspectiva. Você está com raiva da sua mãe por terem perdido dinheiro e status social. Eu cresci sem nunca ter tido essas coisas, mas tive algo muito mais valioso. O quê? Amor incondicional. Minha avó me amava independente de quanto dinheiro tínhamos ou onde morávamos. Sofia olhou para Patrícia, que estava com lágrimas nos olhos. Minha mãe me ama, mas ela arruinou tudo. Sua mãe cometeu erros. Júlia concordou. Erros sérios, mas fugir dos problemas como seu pai fez é que destrói famílias de verdade. A menção ao pai fez Sofia se encolher. Ele realmente nos abandonou? Patrícia se aproximou hesitante. Sofia, eu queria te contar em casa com calma. Conte agora, Sofia exigiu. Eu mereço saber a verdade. Patrícia respirou fundo. Seu pai estava envolvido em negócios ilegais há anos. Quando descobriram, ele tentou fugir do país com dinheiro roubado, me deixando uma carta dizendo que era melhor assim. Ele não quis nos levar junto? Não, Patrícia admitiu, a voz quebrada. Ele pensou apenas nele mesmo. Sofia desabou a chorar. Toda a raiva e arrogância se transformaram em dor pura de uma adolescente traída pelo pai. Alexandre, que havia estado observando em silêncio, se aproximou. Júlia, podemos conversar? Eles se afastaram alguns passos. Você está vendo o que eu temia? Alexandre sussurrou. A filha tem a mesma atitude arrogante da mãe. Essa família é um caso perdido. Alexandre, ela é apenas uma criança ferida. Júlia retrucou. Perdeu o pai, a casa, o padrão de vida. É natural que esteja reagindo com raiva. Júlia, seja realista. Você ofereceu ajuda para Patrícia, mas não pode salvar uma família inteira. Nesse momento, um homem elegante entrou no restaurante. Era Ricardo Monteiro, primo distante de Alexandre, que havia estado morando no exterior e acabara de retornar ao Brasil. Alexandre! Ele chamou alegremente. Que coincidência te encontrar aqui. Alexandre ficou tenso imediatamente. Ricardo não sabia que tinha voltado. Voltei há alguns dias. E imagina só, chegaram aos meus ouvidos as notícias mais interessantes sobre nossa família. Júlia percebeu a mudança na postura de Alexandre. Que notícias? Ela perguntou cautelosamente. Ricardo sorriu de forma predatória. Sobre uma sobrinha perdida que apareceu do nada, reivindicando direitos à herança dos Monteiro. Júlia é minha sobrinha legítima, Alexandre disse firmemente. Filha da Cristina. Ah, sim, a Cristina, a ovelha negra que fugiu de casa grávida. Ricardo se aproximou de Júlia, analisando-a como se fosse um objeto. Interessante. Muito interessante. O que você quer, Ricardo? Alexandre perguntou diretamente. Quero conhecer melhor minha nova prima, é isso? Ricardo sorriu falsamente. Afinal, se ela realmente é uma Monteiro, isso afeta várias questões legais sobre a herança da família. Dr. Fernando, que havia chegado momentos antes, se aproximou rapidamente. Senhor Ricardo, qualquer questão legal sobre a herança da senhorita Júlia deve ser discutida através dos canais apropriados. Claro, doutor, mas estou apenas sendo cordial com a família. Júlia observava a interação e percebia que havia algo sinistro na atitude de Ricardo. Posso saber que questões legais minha existência afetaria? Ricardo riu. Querida prima, você herdou 2 milhões, correto?
mas sabia que existe um fundo familiar muito maior, criado pelo bisavô Monteiro, que só pode ser acessado por descendentes diretos comprovados? Alexandre ficou pálido. Esse fundo foi dissolvido há décadas. Na verdade não foi, apenas ficou adormecido. Mas com o DNA da querida Júlia confirmando sua linhagem, ele pode ser reativado. Quanto dinheiro estamos falando? Dr. Fernando perguntou cautelosamente. Cerca de 20 milhões de euros, mais várias propriedades na Europa. O número ecoou pelo restaurante como uma bomba. Júlia sentiu as pernas bambas. Mas há um problema. Ricardo continuou, claramente saboreando o momento. Eu também sou descendente direto e tenho direito a uma parte considerável dessa herança. Que tipo de parte? Alexandre perguntou suspeitosamente. Metade. Ricardo sorriu maliciosamente. 50% de tudo. Júlia percebeu que sua vida havia acabado de ficar muito mais complicada. Não apenas herdara uma fortuna, mas também um inimigo dentro da própria família. Enquanto isso, Sofia observava tudo em silêncio, processando como o destino havia mudado novamente para todas as pessoas envolvidas. Júlia, Patrícia se aproximou hesitante. Isso muda alguma coisa sobre nossa situação? Antes que Júlia pudesse responder, Ricardo riu alto. Ah, você deve ser a famosa Patrícia Drummond. Ouvi dizer que nossa querida prima aqui está brincando de santa, oferecendo caridade para quem a humilhou. A tensão no restaurante aumentou exponencialmente. Júlia percebeu que teria que lutar não apenas pela sua herança, mas pelo direito de decidir como usar sua riqueza para ajudar outras pessoas. Anos depois, quando contassem essa história, diriam que foi o dia em que uma simples garçonete provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela dá ao mundo. Júlia estava em pé na varanda de sua nova casa. Não uma mansão ostentosa, mas um lar acolhedor, onde havia espaço para receber quem precisasse. O sol da tarde dourava o jardim onde Dona Esperança cultivava rosas, as mesmas flores que ornamentavam o colar que nunca mais saiu do pescoço de Júlia. Tia Júlia! A voz alegre de Miguel ecoou pelo quintal. O filho de Patrícia, agora formado em direito, havia acabado de chegar de seu primeiro dia como advogado voluntário na Fundação Cristina Monteiro. Como foi o dia, Miguel? Júlia perguntou, abraçando o rapaz, que considerava como sobrinho. Conseguimos resolver o caso da Dona Rosa. Ela vai recuperar a casa que estava prestes a perder. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão por justiça que Júlia reconhecia em si mesma. Sofia apareceu na porta, agora uma jovem psicóloga especializada em atendimento a famílias em vulnerabilidade social. Júlia, a reunião da fundação terminou. Conseguimos aprovar mais 50 bolsas de estudo para este semestre. E as empresas parceiras? 43 restaurantes da cidade já aderiram ao programa de dignidade no trabalho. Os funcionários estão sendo tratados como gente, não como objetos. Patrícia chegou logo depois, vinda de seu turno como supervisora de atendimento no Vila Elegante. Sua transformação havia sido completa. De socialite arrogante para mulher trabalhadora que conhecia o valor de cada centavo e a importância de cada sorriso. Júlia, ela disse com o carinho genuíno que havia aprendido a demonstrar. Chegou uma carta especial hoje. Era do prefeito da cidade, comunicando que a Fundação Cristina Monteiro havia sido escolhida como a organização do ano, responsável por tirar mais de 1.000 famílias da linha da pobreza e criar oportunidades de trabalho digno para outras 2.000 pessoas. Mamãe, Sofia disse orgulhosa, você lembra quando pensava que trabalhar como garçonete era humilhante? Patrícia sorriu. Agora sei que humilhante é tratar outras pessoas como se fossem inferiores. O trabalho honesto, qualquer trabalho honesto, é sempre digno. Alexandre chegou para o jantar familiar que acontecia todas as sextas-feiras. Aos poucos,
Havia aprendido que família não era sobre DNA ou sobrenomes, mas sobre as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Como estão os negócios? Júlia perguntou. Prósperos, e todos seguindo os princípios que você me ensinou. Lucro sim, mas nunca à custa da dignidade humana. Durante o jantar, Dona Esperança contou mais histórias sobre Cristina, mantendo viva a memória da mãe que Júlia nunca conheceu, mas cujo amor sentia todos os dias. Sua mãe costumava dizer que a vida nos dá exatamente as lições que precisamos aprender. A idosa murmurou. Você aprendeu todas elas. Depois da refeição, enquanto todos ajudavam a arrumar a cozinha, um ritual que Júlia fazia questão de manter para que ninguém se sentisse servido pelos outros, ela olhou ao redor e viu o milagre que havia acontecido. Ricardo Monteiro, que havia tentado roubar sua herança, agora vivia modestamente em outro estado, trabalhando como contador. Descobrira que sem o dinheiro da família para sustentá-lo, precisava aprender o valor do trabalho honesto. Roberto Drummond cumpria sua pena na prisão, mas recebia cartas regulares dos filhos, que haviam aprendido a perdoar sem esquecer as lições que sua queda lhes ensinou. Fernanda Ribeiro agora dirigia uma rede de 5 restaurantes, todos seguindo o modelo de tratamento justo aos funcionários implementado no Vila Elegante. E Marcos, o garçom que presenciara a humilhação inicial de Júlia, havia aberto sua própria escola de gastronomia, onde ensinava não apenas técnicas culinárias, mas também sobre dignidade no trabalho. Júlia, Patrícia se aproximou quando ficaram sozinhas na cozinha. Posso te perguntar algo que sempre me intrigou? Claro. Por que você me perdoou? Mesmo depois de tudo que fiz, por que escolheu me ajudar? Júlia tocou o colar no pescoço, sentindo o pingente de rosa entre os dedos. Porque aprendi que guardar raiva é como segurar carvão em brasa esperando jogá-lo em alguém. Quem se queima primeiro é a gente mesmo. Mas foi mais que isso, não foi? Foi. Minha avó Conceição sempre me dizia que as pessoas que mais nos machucam são geralmente as que mais estão sofrendo por dentro. Você não me humilhou porque era má. Me humilhou porque estava vazia por dentro e tentava se sentir melhor diminuindo outros. Patrícia assentiu, lágrimas nos olhos. Eu estava mesmo vazia. Achava que dinheiro e status me fariam feliz, mas só me tornaram cruel. E agora? Agora sei que a felicidade vem de fazer diferença na vida de outras pessoas. Vem de ser útil, de ser amada pelo que sou, não pelo que tenho. Aquela noite, antes de dormir, Júlia releu a carta da mãe que carregava sempre consigo. As palavras de Cristina haviam se tornado sua bússola moral, guiando cada decisão, cada ato de generosidade, cada momento de perdão. Olhando pela janela do quarto, viu as luzes da cidade e pensou nas centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela Fundação Cristina Monteiro. Ex-presidiários que encontraram trabalho digno, mães solteiras que conseguiram bolsas para estudar, crianças que agora tinham acesso à educação de qualidade. O colar de sua mãe brilhava suavemente no escuro, lembrando-a de que alguns tesouros não podem ser roubados, perdidos ou destruídos. O amor, a dignidade, a compaixão, essas eram as verdadeiras heranças que passam de geração em geração. E enquanto adormecia, Júlia sorriu, sabendo que sua mãe estaria orgulhosa. A menina que cresceu pobre havia se tornado rica. A garçonete humilhada havia se tornado poderosa. Mas mais importante que tudo isso, a filha abandonada havia encontrado sua família, e a mulher ferida havia aprendido que o perdão é a força mais transformadora do universo. No pescoço de Júlia, o colar de rosa continuava a contar sua história. Uma história de amor que transcendera a morte, de dignidade que sobrevivera à humilhação e de esperança que transformara dor em propósito. Porque no final descobriu que a verdadeira riqueza não estava nos milhões herdados, mas na capacidade de transformar vidas, e essa herança ela multiplicaria para sempre.